Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, mais uma live dentro da Sexta Semana da Cultura e da Arte Italiana aqui de Bento Gonçalves. Agradecemos desejar o apoio e a participação conosco da Secretaria de Cultura, pessoa do seu secretário, Evandro Soares. Hoje temos uma verdadeira aula sobre a língua vêneta. Então, temos aí o professor Marcos Zancan, professor Fernando Menegatti, que dá aula do Vêneto aqui em Bento Gonçalves, né? E hoje estamos aqui realmente para tratar um pouco da nossa língua mãe, praticamente, da grande maioria dos imigrantes que vieram aqui para o sul do Brasil. Bento Gonçalves, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta colônia. Marcos, que é lá da quarta colônia. Então, hoje temos um pouquinho mais de cultura, de conhecimento, para quem participar e estiver atento aqui conosco. Lembrando, novamente, o Fernando pode dar depois um complemento, né? Domingo, aniversário aqui da nossa colônia, 150 anos da criação da colônia imperial Dona Isabel e Condedé. Então, um abraço a todos. Deixo aí vocês na presença do Fernando Menegatti e o Marcos Zancan. Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Então, como o Sandro já mencionou aí, eu sou o Fernando Menegatti, né? Sou professor de língua vêneta aqui em Bento Gonçalves. Então, a gente já começou a ministrar essas aulas de vêneto desde o ano passado, né? Com esse projeto de realmente essa língua mãe, assim como o Sandro disse, né? Que é um projeto muito importante, né? E resgatar, sim, com propriedade, com conhecimento científico, conhecimento acadêmico, tanto que a gente tem aqui também o professor Marcos Zancan, né, da Universidade Federal de Santa Maria, daqui a pouco ele se apresenta melhor. E então, nessa onda, né, a gente teve o ponto de cultura, né, foi criado o ponto de cultura do Vale dos Vinhedos, a gente começou a fazer as aulas lá, e então depois foi criado também o projeto Lingua Mare, né, a língua mãe, em Vêneto, né. Depois a gente vai falar um pouco, por que tem esses dois nomes, Vêneto e italiano, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o projeto Lingua Mare, projeto Língua Mãe, ele também acaba sendo um suporte para isso, que eu acabo fazendo muitas aulas online também, né, com outros vários alunos, né, então já tem dois pontos aí de difusão da cultura e principalmente da língua, né. Então, eu convido vocês também curtirem, né, essas páginas, a página do Ponto de Cultura do Vale dos Vinhedos, para ficarem sempre por dentro das diversas oficinas que acontecem lá, e também do projeto Lingua Mare, né, que vocês podem ter acesso não só a cursos, a datas de cursos, mas, na verdade, vocês têm um acesso a um material completo, gratuito, que semanalmente eu sempre disponibilizo, tanto na página do Facebook, tanto no perfil do Instagram, e assim como no YouTube, né, Projeto Lingua Mare, vocês sempre conseguem muitas informações. Agora eu passo a apresentação aí para o nosso professor Marcos Zancan. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, nos integrando à quarta colônia, digamos assim, juntamente com as 3 colônias aí da Serra, para falar um pouco do nosso trabalho aqui, então. Vai ser uma oportunidade muito interessante, eu acredito, nós nos integrarmos e mostrarmos o que está sendo feito aqui também na quarta colônia, pelo projeto italiano da Universidade Federal de Santa Maria, o qual eu coordeno aqui em Santa Maria. Ok, então a gente já pode começar. Eu gostaria de não me estender tanto, porque, na verdade, é um assunto que ele acaba sendo um pouquinho denso, né? Precisa prestar bastante atenção, mas a gente consegue vencer numa boa, né? Eu vou tentar resumir muita coisa, o Marcos também, né? Quando quiser dar sua contribuição, pode dar sua contribuição, eu vou pedir também, né? Muitas vezes, né? Para que ele me ajude. Então, não tem como falar sobre língua vêneta, né? E agora a gente já coloca aqui desde o início. Língua vêneta é o quê? Língua vêneta é o italiano, tá? Então, é para vocês saberem, mas não tem uma diferença entre língua vêneta e italiano? Não, não tem diferença nenhuma. A gente vai ver isso daqui a pouco, mais para frente a gente vai saber direito sobre isso. Então, eu só queria deixar bem claro, porque muitas pessoas, hoje, atualmente, não conhecem muito o termo vêneto, né? Mas, na verdade, o termo original é língua vêneta, é a língua que está registrada no Atlas Mundial da Unesco, né, como língua vêneta, e a nossa aqui é uma variante de língua vêneta, né, como se fosse o português europeu e o português brasileiro, né? O português brasileiro é uma variante do português europeu. Então, é a mesma coisa que acontece aqui com a gente, né? Então, o italiano é vêneto. Eu prefiro, né, eu sempre dou como, digamos,
estudante de linguística, né, como professor, eu sempre preciso dar o nome correto da língua para a gente não acabar causando algumas confusões que a gente vai ver depois. Então, eu preciso começar contando um pouco da história, mas da onde que surge essa língua, né? Essa língua surgiu onde? Surgiu no Brasil, sei lá, né? Muitas pessoas acabam se questionando isso, eu mesmo me questionava uma vez, né? E como o Sandro disse, né, é a língua importante porque foi da maior parte dos nossos imigrantes aqui do sul do Brasil, portanto, muitas pessoas que falavam, é uma imigração que vinham muitos vênetos, vieram trentinos, vieram os friulanos, que naquela época faziam parte do Vêneto, né, então se podia dizer que eram irmãos, né, era o mesmo povo praticamente ali, e também veio uma quantidade de lombardos também, né, mas só que o que acontece é que os vênetos e os trentinos que vieram, e também os friulanos, eles acabavam dominando essa língua vêneta também, pela proximidade do território, né, por se ter, muitas vezes, uma história em comum, né, em muitos períodos que se teve ali da história antiga da nossa língua. E os lombardos, principalmente os de fronteira, também dominam a língua vêneta, tanto que até hoje eu falo com muitos lombardos de Brescia, né, que regiões de fronteira, eles sabem falar a sua variante de lombardo e sabem falar o vêneto também, né? Muitos desses que vieram para cá já sabiam falar o vêneto, não aprenderam aqui, né? Além dos imigrantes da região do Vêneto. Só que para eu começar a explicar o que é essa língua, eu preciso começar lá atrás, né? Não tem como a gente falar sobre língua vêneta, construir a casa pelo telhado, né? Isso não vai dar certo. Então, eu preciso falar para vocês que essa língua, ela começa, na verdade, com um traço, tá? Um traço histórico muito antigo, que tem mais de 3.500 anos, que é o venético. O que é o venético? O venético era a língua dos chamados paleovênetos, que, na verdade, é a população lá daquela região que abrangia o Nordeste e também um pouco do Norte, né, e que se chamavam os venéticos. Os vênetos paleovênetos, né, do tempo paleolítico. E isso, obviamente, a gente está falando lá da Idade do Bronze, tá? 1.300 a.C. para trás, o tempo tribal da Europa, né? Não surgiu a língua que a gente fala hoje, obviamente, não. O venético é uma língua muito diferente, uma língua já extinta, né, por diversas funções. Era uma língua escrita em runas e que ela foi trazida por meio da rota comercial do âmbar, a rota do Báltico, tá? Se vocês porventura alguma pessoa nunca ouviu falar nisso, né? É uma rota muito conhecida da Idade do Bronze, que muitas tribos saíram do norte da Europa e se espalharam, tanto mais para o norte quanto para o sul, né? Naquele tempo, a Península Itálica não era habitada, né? A Europa nem sempre foi habitada. Então, essas tribos, elas acabaram se espalhando e uma das tribos que ela foi para o sul foi justamente ali para o lado, para a região do Vêneto, mas também, né, que pegou toda essa região, também o Friul, né, pega muitas partes do Trento, né. Então, a gente está falando sobre uma Europa primitiva, né, uma Europa tribal, e que se falava essa língua chamada venético, tá? Então, tem 3.500 anos de história só dentro da Península Itálica, tá? O nosso povo. Então, só dentro da Península Itálica, sabendo que eles já existiam antes, né, antes de chegar à Península Itálica. O que acontece? Essa língua, por ela ter vindo do Báltico, se presume, tá? Muitos linguistas estão fazendo estudos sobre isso, tem inclusive 2 linhas de pesquisa, na verdade, se tem até 3 linhas de pesquisa, né? Alguns abordam sobre ela dentro do mundo latino, mas não poderia ser latino, não poderia estar junto com o latim, porque é uma língua que veio antes do latim. O latim vem com os romanos, e os romanos só vêm 10 séculos depois dos vênetos, né? Aí, se tem uma outra pesquisa que fala sobre o germânico, que também é improvável. Uma outra que é um pouco mais provável, tá? São teses, então a gente acaba tendo que mencionar todas elas, mas uma que eu acredito que seja um pouco mais provável é que seja, assim, uma língua que veio do Báltico, tá? E se tem muitos pesquisadores, como Andreas Pabot, que ele acaba fazendo um confronto entre o venético antigo, dos vênetos antigos, com línguas como o estoniano, o finlandês. Então, portanto, seriam tribos, seriam línguas urálicas, né? E o que acontece?
para a gente começar a evoluir nesse assunto, uma das coisas importantes que eu preciso mencionar é que se tinha um início, né, da onde que veio essas pessoas? Essas pessoas vieram, a priori, né, se tem uma especulação que elas vieram da Sibéria, tá? Seria o primeiro contato que se tem dessas tribos, eles teriam vindo da Sibéria. O que acontece? Seriam tribos siberianas, e os vênetos eram justamente chamados, e foram chamados também pelos gregos, pelo nome de Ênetos, né? A gente tem muito isso escrito na história. Em língua vêneta, eles chamam de Eneti e Eneti, né? Então, eram muito chamados como Ênetos naquela época. E nós temos justamente uma tribo siberiana, ainda hoje, que se chama Ênetos, né? O nome da tribo siberiana. Então, ela faz parte desses povos da Sibéria, que eles são chamados de samoiedos, né? É um grupo do norte da Sibéria. Então, pertence à família linguística urálica, pode ser, né, que a nossa primeira tribo teria vindo também dessa região aí, como se estuda, né, muitas vezes na história, e que essa língua venética teria vindo daí também. Como até hoje se tem essa tribo chamada Ênetos, na Sibéria, né? Sibéria é o que? É a Rússia. Então, esse grupo, samoiedos, né, do norte, eles são compostos basicamente por 3 grupos étnicos, tá? Se tem os ênetos, olha a semelhança com a palavra vênetos, né? Era a mesma palavra que os gregos se referiam para chamar os vênetos, os nossos antepassados, né? Os ênetos, os nênetos e os anganazan, né? Se tem ainda essas 3 etnias ainda lá na Rússia, né? Na Sibéria. Estão ainda vivos lá, se precisaria do estudo mais aprofundado, tá? Para se dizer com certeza isso, mas é o que se tem um pouco mais próximo do que se quer falar de origem, né? Origem primitiva, da onde teriam vindo essas pessoas. Ok, superando isso, então, o mais certo, pelo menos com material arqueológico, né, visto até hoje, é que essas tribos, elas teriam, sim, chegado num ponto em comum, um ponto chamado Lusácia. Lusácia é uma região, tá? É uma região que fica entre a Polônia e a Alemanha. Então, essa região, portanto, mais para o sul, né, do que seria a Sibéria, né, no contexto europeu, Eurásia lá, né, em cima. Então, essa região, essas diversas tribos vênetas, diversas tribos venéticas, que pertenciam a uma mesma etnia, assim como hoje ainda pertencem lá na Rússia, né, esses povos indígenas de lá, eles teriam criado uma cultura em comum, justamente porque viviam em comum, teriam criado uma língua em comum, essas etnias, porque partilhavam de muitas coisas, né? E essa cultura, né, ela foi distribuída depois para todo o continente europeu, para muitas partes do continente europeu, mas não para todos, digamos, o que hoje a gente considera de países, né? Mas para muitos e muitos países de hoje do continente europeu, essa cultura lusaciana foi disseminada, né? Então, eles acabaram... Por que eles saíram do estado original deles, que era a região da Lusácia? Provavelmente, se a gente pegar esse estudo da Lusácia, da Sibéria, eles saíram por conta do clima rigoroso. Então, eles desceram e foram para uma região um pouco mais amena, e naquela região um pouco mais amena, eles tiveram a possibilidade de desenvolver a agricultura, enfim, a cultura, né? A cultura em si, eles conseguiram desenvolver de um modo melhor. E eles acabam também desenvolvendo uma rota comercial importantíssima, né? Uma das rotas comerciais mais importantíssimas e que causou uma explosão de cultura e evolução comercial na nossa sociedade, digamos, como descendentes de europeu, e como, obviamente, o Brasil também é uma sociedade que foi baseada em cima do sistema europeu, né? A América Latina inteira. Então, esse sistema ele acaba sendo formado, que é a Rota do Âmbar. Eles descobrem o âmbar, né? Esse objeto valioso para a época, portanto, era uma moeda de troca também, mas também eram objetos de adornos, né? Então, eles acabam fazendo essa Rota do Âmbar e querendo descobrir mais e explorar mais, né, essa pedra. E é por isso que isso estimula as tribos se espalharem cada vez mais, essas tribos venéticas, né, saírem dessa região agora, da região entre a Polônia e a Alemanha, e se espalhar. E então,
eles chegariam lá na nossa região do norte da Itália, tá? É um dos primeiros povos que chegaram, que pisaram na Itália, não existia romano, vocês têm que tirar isso da cabeça, não existiam os romanos nessa época. Eles chegam lá e muito da literatura também apresenta, né? Como, por exemplo, esse livro, King Arthur's Tribe, A New Anthropology of the Vanity. Então, uma nova antropologia dos Vênetos, né? Apresenta esse tipo de pesquisa também, La Dea Veneta, isso aqui escrito em italiano, né? Então, dal Báltico alla Bretanha, do Báltico à Bretanha. Então, apresenta todo esse aspecto de disseminação dessa cultura venética pela Europa. Eu estou contando de uma forma mais resumida, sem muitos detalhes, porque senão eu vou me alongar demais, né? Eles chegam na Itália e ali eles fazem justamente aquilo que todas as outras tribos venéticas fazem, uma cultura em comum. Eles têm uma religião em comum, veneram uma deusa em comum e falam línguas muito parecidas e ainda mantêm contato um com o outro comercial, tá? Então, provavelmente, essas tribos não se separaram de vez. Elas continuaram se comunicando por meio de uma rota comercial e se influenciando uma a outra, até permanecendo migrações, né? Casamentos, matrimônios, migrações continuam permanecendo nesse período. Então, não houve uma imigração só para o Vêneto, de tribos venéticas. Se teve várias tribos venéticas que chegaram àquele lugar, né? Então, lembrando que os vênetos, né, é uma civilização que ela surge e tem uma história de 10 séculos antes dos romanos aparecerem na Península Itálica. Então, eles surgem até antes dos etruscos, né? Os vênetos ainda negociam com os etruscos, e aí depois, só muito tempo depois, surgem os romanos, que eles são de uma etnia diferente, que a gente vai ver daqui a pouco. Uma coisa que vale a pena a gente mencionar é que no tempo dos romanos, a gente tem muito, digamos, a falar sobre os vênetos como um povo separado dos outros povos da Península Itálica. A Península Itálica inteira são povos diferentes, né? Como se fosse o Brasil. Então, são etnias diferentes, com culturas diferentes e com línguas diferentes, culturas riquíssimas, né, que a gente não pode deixar de falar, de ensinar as pessoas sobre isso e não pode deixar de valorizar cada cultura, né? Então, o próprio Júlio César, né, no tempo de Roma Antiga, o Júlio César, ele diz exatamente assim, os vênetos são o povo, tá? Os vênetos são o povo que, ao longo de toda a costa do mar, desfrutam do prestígio, desfrutam do maior prestígio de todos os tempos. Isso aqui está encontrado nos clássicos, o próprio Júlio César aqui diz. Tá? Então, Júlio César, romano, né, ele já acaba falando que os vênetos, eles são um povo inseparável, são um povo dividido. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? As etnias eram diferentes, falavam línguas diferentes. Portanto, se tem um outro mito do surgimento dos vênetos, que eu preciso citar de uma forma breve, que seria o mito da Guerra de Troia. Mas, como se diz, é um mito. Então, não se pode ser encarado como verdade, e se bem que muitas vezes já foi questionado, né, por muitos outros autores, inclusive eu tenho aqui o Dicionário Universale della Lingua Italiana, que ele acaba trazendo, que é muito plausível, né, que Pádua existisse já antes da chegada de Antenor, né, que os vênetos já teriam feito ela antes, e Antenor, se chegou, ele chega depois. Né? Então, já é um mito que... Mas por que isso foi escrito na história? Né? Que os vênetos eram da mesma origem lá dos Paphlagônios e toda aquela história. Por quê? Porque, na verdade, os romanos também se ocupavam desse mito. Os romanos também diziam que eles tinham vindo da Guerra de Troia. E o que acontece? O que parece é que foi uma estratégia política. É que na região da Cispadana, né, essa região lá do norte da Itália, ela foi habitada no 3º século antes de Cristo por numerosos povos celtas, né, entre eles os gauleses. E então os romanos estavam sofrendo demais com as invasões desses povos. E Pádua, né, a cidade vêneta, era muito forte militarmente. Então, para os romanos seria valioso conseguir a aliança com os vênetos, tá? Então, o que acontece?
Tito Livio é uma figura muito importante, que ele era vêneto paduano, mas nessa época dos romanos, ele já era político em Roma. E os romanos pediram para ele escrever um livro que contasse a história de Roma desde o seu início. E aí, na história de Roma, nesse livro, ele cria essa mitologia que os romanos teriam vindo da guerra de Troia, né? Portanto, para explicar, digamos, uma origem mais nobre também do povo romano, e os romanos provavelmente pedem, né, para que o Tito Livio adicione, né, a história que os vênetos também vieram da mesma origem. O que não é verdade, né? Os fatos históricos comprovam que não vieram da mesma origem, né? Os romanos vêm só 10 séculos depois. Quer dizer, 10 séculos depois, muito, né? Depois. E então Tito Livio coloca isso na escrita dele, no livro da fundação de Pádua, e os romanos têm essa carta na manga para ir lá e tentar convencer os vênetos de que eles deveriam se aliar a eles para combater as invasões celtas. Porque naquele tempo já se tinham até celtas morando com os vênetos e celtas fazendo famílias com os nossos antepassados, né? Tem duas tribos que, inclusive, fizeram cidades lá, né? Cidades que perduram até hoje. Duas tribos celtas chamadas Insubres e Cenomanos. Essas duas tribos conviveram pacificamente com os vênetos, criaram famílias, né, com os vênetos antigos e, portanto, né, nós somos origem dessa mistura também entre vênetos e celtas e provavelmente outros povos bárbaros que vieram depois, como os vikings, né, porque eram povos que eles precisavam passar por essas regiões e conseguir apoio, muitas vezes, nessas regiões para chegar até próximo ao Império Romano, né? Não tem como chegar a Roma, muitas vezes, sem passar por ali. Então, muitos acabavam ficando, enfim, etc. A história é assim, né? Se faz desse jeito. Então, é muito provável, né, que se teve uma rota comercial do âmbar, é muito provável que eles vieram dessa rota comercial da região da Lusácia, assim como se tem esse material arqueológico que comprova isso, e não desse mito que veio da Guerra de Troia, porque até hoje, do lugar que se diz, né, do mito da Guerra de Troia, que seria na Papalagônia, na Anatólia, que se diz que eles teriam vindo de lá, do Mar Negro, não se encontrou nada, né, relevante quanto a isso, de objetos arqueológicos, nada. É por isso que eu prefiro sempre dar uma ênfase a mais ao mito siberiano, quer dizer, mito não, né, a pesquisa siberiana, não se tem um mito relacionado quanto a isso, mas sim pesquisas acadêmicas relacionadas quanto a uma possível origem desses povos na Sibéria. Superando isso, primeiro faço toda essa introdução, né, para falar que até então se falava essa língua venético, né, a língua venética extinta hoje, escrita em runas, mas ela acabou sofrendo também, né, a influência do mundo celta, obviamente, porque aquilo que eu falei, os celtas vieram morar com os nossos antepassados, né, muitos acabaram, todos, né, acabaram formando famílias, enfim, né. Então, a língua celta começa a entrar no ambiente venético também, e o ambiente, a cultura venética começa a influenciar esses celtas também, tá? Então, muitas palavras celtas ali a gente começa a pegar desde esse tempo. Já, para explicar um pouco sobre os romanos, né, que eu fiquei devendo para vocês. Os romanos, eles são um outro povo, né? A genética romana, através dos estudos, se diz que provavelmente eles teriam vindo da cruza de 3 povos, de 3 etnias, tá? Dos gregos, etruscos e italiotas, que era um outro povo que se tinha naquela época. Então, eles são são diversos, né, de etnia. Só para dar uma base para vocês, que muitas pessoas, por uma questão recentíssima, né, que é a unificação da Itália, muitas pessoas acham que o italiano é uma etnia, né? Italiano não é etnia. Sinto muito se eu estou contando uma novidade, né, para algumas pessoas, mas o italiano não é uma etnia, né? Etnias são aqueles povos que estão ali dentro da península. A Itália é uma península, assim como funciona a Península Ibérica, né? Não existe uma etnia ibérica, existe uma península ibérica, e ali dentro existem os portugueses, existem os espanhóis, né? Enfim, existem mais ali. A mesma coisa era a Itália até se ter a unificação, que é recentíssima, né? Várias etnias ali dentro. Então, os romanos, já numa época mais adiante, eles acabam influenciando todo o mundo,
né, por conta do seu império, com o latim, né, o seu latim. Eles acabam espalhando a sua língua por todos os lugares que passam, né, uma língua oficial do Estado romano. Obviamente que o latim influenciou aí também os povos ali venéticos daquela área de onde vieram os nossos imigrantes, né? Então, ao passar do tempo, se misturava venético com latim, já com a influência que se tinha um pouco do celta também, né? Mas ainda se preservava a língua venética, se escrevia a língua venética, e depois de muito tempo, obviamente, né? Roma se torna o centro do mundo, né? Globalizado e toda aquela coisa. Até os bárbaros, né? Até muitos vikings queriam lá ir para Roma, porque Roma era o centro de tudo e tudo mais, né? Nem todos queriam invadir, tacar fogo e toda aquela coisa que a gente vê em filmes, né? Queriam ir porque era um prestígio. E os nossos antepassados, os venéticos, né? Eles também acabaram, digamos, pegando o latim, né? Pelo menos não o latim em si, tá? Porque o latim em si, a língua latim, né? Em si, ela era falada por políticos e religiosos, né? Principalmente quando surge o cristianismo. O latim sempre ficou como uma língua dos nobres, reclusa dentro de 4 paredes, geralmente. É por isso que também morreu, né, pessoal? Então, todas essas outras línguas, elas pegam, né, por substrato, muito do latim. O vêneto, ele pega também, né? O venético antigo, ele pega também disso, e então ele acaba trocando e fazendo muitas reviravoltas aí no cotidiano, né, desses povos nossos ali, dos venéticos, e sim, eles começam a falar mais a língua com substrato do latim, menos do substrato venético, e ainda seguram muitas palavras celtas. Ok, a gente sabe que seguraram muitas palavras celtas porque os celtas são mais recentes do que os vênetos, né? Então, a gente tem muito ainda das pesquisas das línguas celtas, a gente tem muito do que pesquisar, e tem muita coisa que a gente ainda se tem, né, das línguas celtas. Já o venético, por ser uma língua muito antiga, a gente perdeu muito, mas provavelmente a gente ainda tenha isso na língua vêneta, ou italiana, como vocês queiram chamar. Ainda se tem alguma coisa, não se sabe o quê, mas ainda se tem, é impossível não ter nada, ainda se tem alguma coisa, tá? Assim como ficou do latim, assim como ficou das línguas celtas, tá? Ali dentro. Então, o que? Tá, o que ficou? Não se saberia o que ficou? Não, é muito difícil, tá? Porque a gente tem um pouco, mais ou menos, quase 300 amostras da língua venética, tá? Aquela língua escrita em runas dos vênetos antigos. Mais ou menos 300 amostras. É muito pouco para a gente fazer uma análise linguística e para dizer, isso aqui, isso aqui está lá. Ainda é muito pouco. Tem muita coisa ainda para se descobrir, tá? Muita coisa que não foi descoberta ainda. Isso começou a se descobrir no início do século XX, tá? Então, tem muita coisa. Há especulações linguísticas. Por exemplo, existia uma palavra em venético antigo que eles estruturavam como donasto, né? A palavra era donasto. Eles faziam muitas palavras nessa estrutura, donasto. Então, alguns linguistas especulam que talvez na língua vêneta a gente tenha segurado algumas coisas de como conjugar os verbos em vêneto, né? Sentisto, vendesto, tenhesto, esse tipo de coisa. Mas são especulações, né? E aí depois, passando, também se recebeu muito influência das línguas germânicas. Por exemplo, a gente tem Vardar, né, que é do vêneto. Vardar teria vindo da língua germânica também, Vartan, né? Esbregar, brage, tastar, seriam todas palavras que a gente pegou das línguas germânicas. Eu não sei se o Marcos quer adicionar alguma coisa nessa parte, ou quê? Na verdade, está sendo uma brilhante aula, Fernando, porque se nós não conhecermos o nosso passado, nós não vamos saber pesquisar o presente nem conduzir o futuro, né? E uma das questões que levou o nosso trabalho aqui também é principalmente o quanto se perdeu, né, com a imigração, quanta informação ficou para trás e quanta confusão se gerou em função disso, né? Então, principalmente nas questões da formação da língua vêneta. Então, a gente está aqui, né, ouvindo um resumo de milênios em alguns minutos, né,
explicando todo um caminho que a língua tomou e que a etnia tomou, e, na verdade, chega a situações como onde aconteceu comigo, onde o Taliano, o Vêneto brasileiro, né, ele seria um italiano mal falado, né? Então, veja, quantas coisas nós temos que corrigir, mas nós não vamos corrigir essas questões do senso comum sem entender o que nós temos, sem entender o passado, a construção dessa língua. Então, acho que é fantástico, parabenizo, né? Não sou muito forte na questão histórica, né? Eu sou um engenheiro, sempre brinco, né? Eu sou um engenheiro trabalhando com cultura dentro da Universidade de Santa Maria, né? Mas estamos sempre aprendendo e sempre, cada vez mais, vendo a necessidade de continuarmos pesquisando e trabalhando, porque não cessa nunca, né? Sempre temos coisas para trazer. Lógico. Então, assim, tem algumas perguntas aqui, nós já vamos definir por que é chamado língua, né? Então, obviamente, só para seguir esse contexto histórico aqui, o Império Romano, né, depois de muito tempo, ele cai, e aí é que começam a surgir alguns traços que depois vem a República de Veneza, né? Aí essa parte eu acho que o professor Marcos Ancan, ele também consegue abordar bem melhor. E é nessa República de Veneza, não existia Itália aí, tá, pessoal? Então, a Itália, a Península Itálica era dividida entre principados, dogados e a República de Veneza, por exemplo. Então, o Vêneto, ele acaba surgindo como língua de Estado, tá? Sim, se tem o latim, mas o Vêneto é a língua vulgar. E aí, depois, mais tarde, né, com a língua vulgar, né, com Dante também lá na Toscana escrevendo em vulgar, muitos começam a escrever em vulgar também. A língua vulgar do Vêneto é a língua do Estado do Vêneto, né? Então, passando para essa outra fase aqui, se teve 1.100 anos, né, de República Vêneta, né, República de Veneza, que ela conquistou ali a hegemonia política e militar no Adriático, em todo o Mediterrâneo, foi o principal porto marítimo, centro de trocas comerciais, né, da Rota da Seda, que foi Marco Polo, justamente Marco Polo, um vêneto que fez toda essa, digamos, engendrou toda essa Rota da Seda e tudo mais, que era Vêneto, né, Marco Polo. Aí, República Vêneta, de 1300 a 1500, foi a terceira cidade mais populosa da Europa, né, e uma das 5 principais cidades da Europa. Uma das repúblicas mais antigas do mundo que a gente tem até hoje, né. Essa é uma coisa que, quando eu descobri pela primeira vez, eu também fiquei espantado, né? Porque, assim como o professor Marcos Ancan disse, a gente não sabe muito dessas histórias e acaba pensando que é uma língua de pobres, de coitados, de colonos, né? A gente já pode adiantar, assim, é uma língua porque era uma língua de Estado, né? Ela vem antes do italiano. Então, isso a gente já pode adiantar, porque ela vem do latim, né? Já era uma língua de Estado, ela foi rebaixada depois como dialeto, mas é dialeto do quê, né? Então, isso a gente já pode ir adiantando. Se o professor quiser adicionar alguma coisa nessa parte da República de Veneza, que eu sei que o professor Marcos Ancan também ensina isso lá no Projeto Thalia, lá em Santa Maria. Perfeito, Fernando. A minha história e a compreensão é um pouco mais recente, né? Você, lá anos atrás, a gente começa a trabalhar nas nossas palestras a partir da República Vêneta, que foi uma república que durou 1.100 anos. Esta república, ela começou em 697 até 1797, quando foi derrubada, enfim, por Napoleão Bonaparte, né? Então, é importante dizer que eu vou tentar linkar um pouquinho mais com a questão, Fernando, da imigração, né? Em 1797, basicamente, foi quando começam os problemas que vão culminar com o fato de nós estarmos aqui hoje, né? No meu entendimento, ali começa o primeiro grande problema, né? No momento que existia uma república com 1.100 anos, né, que com seus altos e baixos, com seus problemas, mas estava, digamos, viva. E vocês sabem que naquela época, né, não é tanto tempo atrás, mas o mais forte dominava o mais fraco, e naquele momento, Napoleão Bonaparte militarmente era mais forte do que a República Vêneta e tomou a República Vêneta, né? Então aí começa uma situação que leva várias décadas para chegar na imigração. Porque, na verdade, Napoleão Bonaparte, nos primeiros anos, Napoleão Bonaparte, no primeiro ano que ele tomou a República Vêneta, e não foi tomar através de
de guerra, né, de terrorismo, de mortes, de muito sangue, ele já cede esse território, né, para a Áustria em troca da Bélgica, né? Então foi uma negociação, né? Tudo era negociação de território. Então esse povo, o povo vêneto, da República Vêneta, que naquela época ela abrangia toda a atual região do Friuli Veneza Giulia também, e mais a parte da Istria, o mapa era maior do que o atual Vêneto, né? Os mapas hoje do Vêneto e do Friuli, eles são mapas que têm 50, 60 anos, que foram assim, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles foram assim desenhados. Então a gente não pode imaginar a República Vêneta como sendo exatamente o mapa atual do Vêneto, né? Isso é importante dizer. Então, por décadas, né, essa população da região do Vêneto passou por vários domínios, né? O domínio, primeiro, francês, Napoleão Bonaparte, logo depois cede para a Áustria, né? O domínio austríaco, então. Em 1805, Napoleão Bonaparte volta para tomar de novo essa região, né? Ele derrubou a República Vêneta, negociou com a Áustria. Em 1805, ele tenta criar ali o Reino de Itália Napoleônico, né? Então ele invade de novo aquilo que ele tinha feito um negócio, né? Ele vendeu e invade de novo. E até 1915. 1915 foi quando realmente, né, aconteceu que conseguiram acalmar, digamos, Napoleão Bonaparte, né? E tentaram resolver as questões que envolviam os territórios invadidos e tudo mais, onde volta novamente, então, essa região a pertencer à Áustria, através do Reino Lombardo Vêneto, né? Um reino com domínio austríaco, né? Isso acontece até 1859 começa a unificação italiana, que vai até 1861, né? E em 66, aí sim, finalmente, o Vêneto acaba sendo inserido, né, ao tal do Reino da Itália. Então foram décadas, né, de mudança de domínios e de problemas políticos, sociais, que levam, né, a uma crise nessa região e que faz com que todo esse povo, que há décadas antes era um povo rico, a Sereníssima República de Veneza era um dos países mais ricos do mundo, ali em 1400, 1500, né, passa a ser uma república de imigrantes. E aí vem aquele rótulo, né, dos nossos imigrantes como pobres, colonos, né, ignorantes e assim por diante. Então, acho que essa questão é importante também para entender o motivo da imigração, né, porque quando levou a nós estarmos hoje aqui tentando resgatar essa história, para valorizar também os nossos antepassados por tudo que aconteceu, digamos, politicamente naquela região. Uma coisa que é importante ressaltar é que em 3.500 anos de história vêneta, aí a gente fala a história completa, né? Não só a história da República de Veneza, né? A República de Veneza tem 1.100 anos, mas os vênetos antigos, né? A etnia na Itália tem mais de 3.500 anos, né? Inteira. Então, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que em 3.500 anos não se tem, ao menos até hoje, registros de imigração em massa, né, do território de onde vieram os nossos ancestrais para cá, né? Então a gente vê que como foi grave, né, esses impactos políticos, enfim, por diversas razões, e que acabaram expatriando muitas pessoas, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente tem que se aprofundar mais e estudar mais, né? Fica muito difícil a gente falar sobre todos os detalhes, né, nessa live, porque a gente iria se estender praticamente a noite inteira, né? Mas, enfim, é uma coisa que é legal da gente abordar um pouco. Entrando agora na questão, né, ok, Itália e Vêneto, né, que muitas pessoas acabam não entendendo, né? Eu falo de língua vêneta, algumas pessoas falam, mas aqui a gente fala italiano. E aí eles não entendem que, na verdade, o italiano é a língua vêneta brasileira, né? Então, não sei se o senhor quisera complementar alguma coisa nessa discussão, né? Italiano é língua vêneta brasileira. Sim, inclusive, Fernando, não simplesmente um senso comum. Eu estou com um eco aqui, não sei se você está. Talvez seu microfone, Fernando. Não, deixa eu ver. Não. Eu estou tendo um retorno aqui, acho que melhorou agora. Então,
na verdade, também livros, bibliografias, e eu vou precisar tirar porque o retorno está me atrapalhando um pouquinho, tá? Tira um pouco. Isso. Então, vários livros, né? O primeiro dicionário brasileiro trabalhando com esse tema foi o dicionário de Vêneto Sul-Rio-Grandense, né, do escritor Stravinsky, né? Depois nós tivemos dicionários Vêneto brasileiro, enfim. O nome italiano é um dos nomes que essa língua tem recebido durante diversos anos, né? Então, o nome italiano é importante explicar um pouquinho a constituição de onde surgiu o italiano. O italiano em Vêneto quer dizer italiano. Isso é algo importante porque pode gerar algumas confusões que nós temos que deixar bem claro, né? Porque se eu falo com alguém lá do Vêneto que eu digo que me parlo italiano, eu estou dizendo para eles, eu falo italiano. E ele me diz, não, você não está falando italiano, você está falando Vêneto. E eu digo, não, então temos que ter o cuidado também de que este nome italiano, ele é um nome mais do senso comum, um nome mais da população, e surgiu do meio dos falantes, né? Principalmente pelo seguinte fato: quando os imigrantes vieram para cá e trouxeram esta língua, a maioria vênetos, né, falado também por friulanos e por outros, né, mas a maioria vênetos, eles não sabiam nem corretamente quem eles eram, porque com tantas trocas de domínio territorial e a unificação italiana tendo acontecido apenas há 9 anos antes, a unificação italiana aconteceu em 1866, em 1875 começa o processo de imigração. O que acontece, então? Eles vêm para cá sem, basicamente, entender mais a que nação eles pertencem, né? E muito menos a língua que eles falam. Então, como eles vieram para cá? Por questões de políticas do momento, aquele território já era italiano há 9 anos, o passaporte deles era um passaporte italiano. Ao chegarem no Brasil, olha, estão chegando os italianos. Que língua falam os italianos? Italiano. Então, se criou uma generalidade de que todo imigrante que chegava da Itália falava italiano. E os próprios imigrantes também não tinham uma noção de que existia uma língua italiana instituída pelo governo italiano um pouco antes, né, que é uma língua que deriva da língua toscana, e que o Fernando depois pode me ajudar a explicar melhor de onde vem a língua italiana. Então, o próprio imigrante, ele entendeu desta forma: bom, eu sou italiano e eu estou chegando aqui falando que língua? Italiano. Só que quando eles falavam em Vêneto italiano, é a palavra italiano. Então, eu falo italiano, me parlo italiano, fazendo uma analogia a estar falando a língua italiana. Só que isso criou uma certa confusão, né? No momento em que ali não é exatamente a língua italiana. Então, esse nome popular, ele acabou se popularizando, sim, e é utilizado por praticamente todos os falantes, mas também é importante dizer que, linguisticamente, trata-se de uma variante da língua vêneta no Brasil. Importante deixar claro isso, né? Linguisticamente, o termo que seria, digamos, o mais usual deveria ser o vêneto brasileiro, porque ele esclarece que é uma variante da língua vêneta no Brasil, que sofreu aqui, sim, influências do processo de imigração, influências da contaminação linguística natural com outras línguas. Assim como, por exemplo, o próprio português. O nosso português falado no Brasil, ele é o português igual de Portugal? Não. Tá? Ele é um português que aqui sofreu contato com línguas indígenas, aqui sofreu contato com a língua espanhola, aqui sofreu contato também com línguas de imigração, como, por exemplo, o próprio italiano, vêneto, que influencia também na língua portuguesa, mas por isso que a gente chama de o português brasileiro. Até os teclados vêm português brasileiro, ele não se tornou a língua brasileira, né? Português brasileiro. Então, para nós entendermos facilmente, porque quando nos alunos e também nas palestras, o pessoal se confunde bastante com isso, e é muito fácil entender, né? O nome italiano é um nome que a gente usa popular, um nome que ele é conhecido por todos, mas nós precisamos entender o italiano como um dos elementos dessa família linguística vêneta. Né? Isso acontece é uma língua recente, né? Recente no que se refere, por exemplo, a estarmos estudando, a estarmos trabalhando com ela, né? Porque com a quebra e a queda da República Vêneta, ela deixou de ser uma língua de Estado. Então, hoje não existe nenhuma nação que tenha a língua vêneta como sua língua principal, como sua língua oficial, e isso causou essa situação que nós agora estamos trabalhando e buscando também reverter e valorizar, né? Mas existe hoje uma família linguística vêneta no mundo todo, nos mesmos moldes que nós já conhecemos a família linguística do inglês, onde nós temos o inglês britânico,
o inglês americano, o inglês canadense, o inglês australiano, que tem suas diferenças, tem suas particularidades, né, próprias, e isso é riqueza, isso não é empobrecimento, isso é riqueza, né? E assim como também a língua portuguesa no mundo todo, né? O português de Portugal e o português do Brasil. Se nós vamos ouvir uma palestra de alguém falando em português do Portugal, eu, especialmente, eu tenho uma certa dificuldade, né? Porque os termos são diferentes, o sotaque, né? Então, essa preocupação eu também tinha quando eu comecei a conversar com pessoas de outros países que falam em Vêneto, Vêneto tipilenho no México, né? O próprio Vêneto do Vêneto, o Estrovêneto. Eu tinha a impressão de que eu não iria conseguir me comunicar, mas é plenamente tranquilo. Eu até brinco que eu entendo melhor e me comunico melhor falando o Vêneto brasileiro com pessoas que falam o Vêneto lá do norte da Itália do que se eu fosse conversar com alguém que trabalha com o português de Portugal, né? Me parece que o português de Portugal, ele, para mim, me gera mais dificuldade de comunicação do que a própria família vêneta. Então, isso é importante entender. E sempre carregar junto esse entendimento. O termo italiano é um termo popular e ele tem sua importância, ele é útil, mas nós precisamos também saber sempre, para não confundir, que se trata, né, da língua vêneta no Brasil, com as suas particularidades e com aquele processo de acomodação que aqui existiu no início, né, Fernando? Porque nos primeiros 20, 30 anos que chegaram os imigrantes, né, essa língua foi se formando e se moldando aqui. O que eu acho que nós podemos também conversar um pouquinho é que nós estamos vivendo agora uma nova contaminação da língua italiana, da língua vêneto-brasileira, que é o fato de a gente não ter mais contato não ter mais o conhecimento, estar perdendo palavras e tentar buscar referências naquilo que, por exemplo, no português, no italiano, eu esqueço uma palavra do italiano, eu vou buscar dentro do italiano essa palavra, ou vou buscar dentro do português. Não, se essa palavra existe, se essa palavra foi utilizada pelos nossos antepassados, pelos nossos avós, ela é uma palavra importante, porque essa contaminação que pode estar acontecendo agora, nesse momento, digamos assim, ela pode ser uma contaminação patológica, ela pode ser doentia para a língua e levar à morte. Na verdade, eu gostaria de adicionar que, na verdade, essa contaminação ela acaba acontecendo porque também falta conhecimento às pessoas, né? As pessoas acreditam que é um dialeto do italiano, né? Acho que isso que a gente tem que deixar claro agora, como se teve uma pergunta. Por exemplo, como o nome italiano, ele vem de um senso comum, né? Que italiano, em língua vêneta, se fala italiano, mi parlo italiano, significa eu falo italiano, né? Tanto que na Itália, na região dos nossos, né, imigrantes, na região lá, para falar italiano, geralmente eles falam italiano. El governo italiano, o governo italiano, né? Então, assim como se teve essa confusão histórica, que não aconteceu só aqui, tá? Aconteceu em vários outros lugares, os sicilianos, os napolitanos que foram para os Estados Unidos, achavam que a língua siciliana e napolitana era italiano, muitos deles também achavam isso. Mas ele é italiano, tu fala o quê? Ele fala italiano? Não, ele falava siciliano, falava napolitano, são línguas totalmente diversas, que evoluíram em ambientes diferentes, e não dá para entender simplesmente, né? É uma confusão mesmo histórica. Então, o que acontece? Por que a língua vêneta? Porque, né, primeiramente, ela é uma língua vulgar, assim como o português. Se tu falar que o vêneto não é português, tu vai ter que falar que o vêneto não é português, que o vêneto não é língua, que o português não é língua, o espanhol não é língua, e que todas as outras línguas neolatinas não são línguas. Escapou uma pergunta aqui. Bem, enfim, qual a definição de variante linguística para vocês? A definição é que, na verdade, o que acontece é como aconteceu, né, é uma língua que vem de um local e ela acaba entrando em contato com outras culturas, ou não, às vezes, né, porque muitas vezes isso não aconteceu. É uma língua que ela vem do local, ela entra em contato com as outras culturas ou não, e se desenvolvem, muitas vezes, outros termos, né, para se referir a certas coisas. Depende do ambiente, depende do local. Então, por exemplo, o português do Brasil é uma variante do português de Portugal. Não se pode dizer que a gente fala um dialeto no Brasil. É a mesma coisa a língua vêneta aqui, né? Uma variante do vêneto de lá. Então, continuando, a língua vêneta está registrada como língua, tá? No Atlas Mundial das Línguas.
ela tem um registro, é ISO 639/3 VEC. Contaminação é um termo linguístico, tá? É um termo linguístico, é quando uma língua sofre, digamos, estrangeirismos. O português sofre isso o tempo inteiro, tá? Notebook, boicote, pullover, mousepad, enfim, vários termos que são ingleses, né? Por exemplo, no caso do português, tá? E estão entrando na língua. E outros termos que no português são mais antigos e são estrangeiros, como extraviar, que é espanhol, veio do espanhol, na verdade, extraviar veio do espanhol e teve modificações no português. E abajur, que é francês, e alicate, alface, que é árabe. Então, são estrangeirismos. O italiano deixa de ser língua que tem contato linguístico com o português? Eu não entendi muito. O italiano deixa de ser língua porque tem... Não, justamente não. Não, obviamente não. Assim como o italiano, enfim, a língua vêneta brasileira. Eu vou falar língua vêneta porque, como a gente está falando de Vêneto, não vamos confundir as pessoas, tá? Então, tá o quê? O italiano é língua vêneta brasileira. Ele não deixa de ser uma língua porque ele tem contato com outra língua. Assim como a gente tem o contato do nosso vêneto com o português, no México, onde também falam, eles têm o contato com o espanhol. Na Argentina também tem o contato com o espanhol. E na Itália tem o contato com o italiano. Tá? Então, isso é extremamente natural. O nosso português brasileiro tem contato com todas essas outras línguas de imigração que vieram para cá. Tá? Tem várias outras línguas de outras etnias, como eu citei agora, tem inglês, tem espanhol, tem árabe, tem francês, tem africano, tem vêneto, tem tudo dentro da nossa língua portuguesa. E não foi uma coisa que só se sofreu aqui no Brasil. O português já veio contaminado, é um termo linguístico, não é coisa feia, tá, pessoal? Contaminado é porque quando pega emprestado o termo da outra língua, tá? Então, ele já veio de Portugal também com muitas coisas. Com base em quais autores vocês afirmam que há contaminações nas línguas? Que há contaminações nas línguas, você tem os estudos linguísticos que a gente faz, que tem contaminação no vêneto brasileiro, você tem muitos autores que pesquisaram isso, por exemplo, o próprio Heinrich Bunz, né? Ele acaba falando que tem algumas contaminações dentro da língua vêneta, né? Só que ele fala também que a nossa língua, aqui no sul do Brasil, é uma koiné de base vêneta formada a partir de diferentes falares regionais vênetos colocados em contato, né? Então, foram várias pessoas que vieram de lá falando língua vêneta, mas de modo diferente. É como se fosse o português do Rio Grande do Sul, o português de Santa Catarina, o português de Paraná, e que esses habitantes vão para um lugar, mas eles estão falando a mesma língua, só que de variantes diferentes. Isso são variantes, tá? O português gaúcho é uma variante de português. O português de Santa Catarina é uma variante de português diferente. Do Piauí é uma variante de português totalmente diferente, tá? Mas não são línguas diferentes, só são variantes. Elas variam, só são variantes. É isso que aconteceu com a língua vêneta. Então, trouxeram um monte, a maior parte, tá? Haviam pessoas que falavam outras línguas? Sim, haviam. Menor número? Também sim, era um menor número. O maior número eram falantes de língua vêneta. Então, trouxeram várias pessoas, a maior parte, que falavam língua vêneta, que falavam variações da língua vêneta, todos se entendiam, todos falavam, tinham termos diferentes, por exemplo, eu falo mandioca, tu fala macaxeira, aipim, enfim, mas todo mundo sabe o que se trata, né? E que, ao passar do tempo, essas variantes de língua vêneta foram se juntando, e aí, então, surgiu uma nova variante de língua vêneta. Existem variantes de língua vêneta dentro da própria região do Vêneto. Existe a variante de língua vêneta vicentina, de língua vêneta veneziana, veronesa, enfim, as variantes estão por todos os lugares. Variantes é desse jeito que funciona, isso que são as variantes, né? São jeitos regionais de se falar diferente uma língua, né? Então, a gente tem vários autores que estudaram isso. Se me permita, Fernando, é importante que a gente tenha em mente que, por mais que a gente gostaria que a língua fosse algo fixo, né, imutável, a língua é algo vivo. A língua é viva, todas as línguas são vivas, elas caminham, né? E cabe a nós, na questão da língua vêneta brasileira, da língua italiana, é nós fazê-la caminhar no sentido da sua não extinção, né? Porque às vezes o caminho leva, como aconteceu com o latim. O latim teve seu caminho e foi para a extinção. Mas língua é algo vivo. O português de hoje, ele não é o português de 100 anos atrás, não será o português daqui 100 anos.
Uma questão interessante que eu queria comentar a respeito de outros, que a gente está falando só da questão do... Existem outras línguas que vieram na imigração do norte, né, ou da Itália. Hoje nós estamos falando da questão mais do Vêneto, mas, por exemplo, aqui na Quarta Colônia, a imigração na Quarta Colônia é um pouco diferente da imigração da Serra Gaúcha, porque aqui, majoritariamente, na Quarta Colônia, foram imigrantes vênetos e friulanos. Temos, sim, também imigrantes lombardos, mas uma quantidade bem menor. Então, digamos, a grande maioria aqui, vênetos e friulanos. E para se comunicarem, o que acontece? Aconteceu em toda a Serra também. Precisou-se achar um termo comum. A língua vêneta, por ser a língua de maioria, né, e a língua, né, mais central, digamos assim, ela acabou sendo a língua de comunicação também entre imigrantes que trouxeram línguas diferentes. Uma coisa interessante aqui no meu município, em Borá, nós temos uma comunidade chamada Linha Simonete, que é uma comunidade praticamente toda friulana, né, furlan. A língua mãe deles é o furlan. Mas para poder se comunicar com os demais imigrantes, o que eles fizeram? Eles aprenderam a falar o vêneto brasileiro, eles aprenderam, né? E obviamente que eles falam, certamente com o seu sotaque furlan, né, com a sua característica, mas eles falam vêneto. Mas eles não perderam o furlan. Isso é importante, eles aprenderam a falar o vêneto, mas continuam falando o furlan. Isso significa, então, que na verdade não foi tão somente, simplesmente uma mescla de línguas que gerou uma nova língua, porque se fosse uma mescla, eles teriam perdido o seu furlan e não perderam. Então, na verdade, eles obviamente contribuíram para a formação dessa língua vêneto-brasileiro, tem essa contribuição, no momento em que eles falando, eles acabam interagindo com a língua e digamos, criando o seu caminho na língua, né? Mas eles não perderam a sua língua, que era a língua furlan. Então, isso também é interessante na formação da língua italiana aqui no Brasil. Ok, tem algumas perguntas aqui. O Eduardo Valduga, né, ele colocou ali, eu meio que dei uma explicada ali no início, talvez ele não pegou, se a língua vêneta se originou com a dominação romana no norte da Itália. Antes eram faladas somente línguas germânicas no norte da Itália. Não, na verdade, o que acontece? Obviamente, a língua vêneta, ela surge, o maior substrato da língua vêneta surge com a influência do latim, não se tem dúvida isso, assim como é o português, o espanhol, o romeno, o catalão. Mas antes disso se falava o venético, né, a primeira língua dos vênetos, né, uma língua primitiva, né, e aí depois, sim, se vê invasões de outras línguas germânicas ali, e aí então, depois de um período mais tarde, começa a se socializar mais com o Império Romano, com os romanos, e o latim, por se tratar uma língua tão importante naquela época, dá um substrato maior para a língua vêneta, né. O italiano também é reconhecido como língua no Inventário Nacional de Diversidade Linguística, né? Existe até um decreto. O italiano é uma língua, estou certa? Sim, com certeza. Na verdade, ele é reconhecido como língua de imigração, né, no nosso decreto, mas o vêneto, né, na verdade, o vêneto ele já é uma língua reconhecida pela Unesco, né? E no próprio Atlas Mundial da Unesco, o italiano ele é uma variante de vêneto, né? Então, que o italiano não fosse reconhecido, na verdade, ele já seria uma língua, porque o vêneto é reconhecido como língua, né? Então, disso não teria dúvida. Eu vou avançar um pouquinho mais na... Pode falar. Eu só queria fazer um comentário, porque a questão de língua, dialeto, eu acho que é importante frisar um pouco nisso também, para tirar um pouco essa dúvida, né? Linguisticamente, existe sim o termo dialeto. Dialeto é toda língua que deriva de uma outra. Então, eu poderia dizer, linguisticamente, que a língua portuguesa é um dialeto do latim. Não sei até que ponto é útil, mas sim, seria. Né? Agora, na verdade, o termo dialeto, ele é mais utilizado politicamente do que linguisticamente. E a gente sabe que as coisas se misturam e nós precisamos também saber separar as coisas, né? Porque, por exemplo, no norte da Itália, no momento que a língua italiana, entre todas as línguas que eram lá faladas, a língua italiana, né, naquele momento, foi escolhida como a língua, eles tinham que escolher uma língua, obviamente, né, para representar a nação toda. Quando uma língua foi escolhida como língua da Itália, as outras automaticamente foram rebaixadas, digamos assim, para a terminologia dialeto. Mas é uma definição política. Dialeto é uma língua que ela passou a ser dialeto, não por do italiano, mas passou a ser dialeto porque ela não é a língua principal, ela não é a língua do Estado, é uma língua secundária, é uma língua minoritária. E, na verdade, isso... Sim, Fernando. Não, justamente isso que eu ia falar, né? Ela passa a ser dialeto, mas só que o italiano, ele toma como base o toscano, né? Particularmente a variante fiorentina. Porque, sim, é a mesma coisa. A toscana
se tinham várias variantes de se falar toscano. E então, eles escolhem quem? A língua de Dante Alighieri, né, o fiorentino. Dante Alighieri nunca falou italiano. Dante Alighieri falava latim e a língua vulgar de Florença, o fiorentino. Então, Dante Alighieri viveu em 1265 a 1321, muito antes de surgir uma Itália. Ele nunca soube que ele era italiano, né, em si. Então, eles pegam o próprio fiorentino, e aí depois, como ele serve de base, o fiorentino, a língua de Dante, para reformular uma língua, suposta língua da Itália, depois disso eles rebaixam também o fiorentino como dialeto. Para ver como realmente só uma questão política, é só uma questão política. Tenho para colaborar aqui uma frase: uma língua é um dialeto com exército e marinha. Isso quem diz aqui é o Max Weinreich, é um linguista, né, que popularizou essa frase. Uma língua é um dialeto com exército e marinha. Então, nenhuma está acima da outra. Na verdade, é o status político que ela ganha. É por isso que as pessoas acabam chamando uma coisa de outra. Então, com essa base, né? Outro dado que é importante a gente passar, que no momento da unificação da Itália, portanto, está no mesmo período da imigração, né, dos nossos que vieram para cá, porque os nossos vieram depois de 9 anos que a Itália se unificou, né, Zancan? 9 anos depois que a Itália se unificou, eles nem tiveram tempo de se transformar em italianos. Eles vieram para cá, fugidos da miséria e toda aquela coisa, que todo o processo político causou, e o linguista, tá, napolitano Túlio de Mauro, italiano lá, napolitano, um dos maiores linguistas da Itália, que hoje está morto, ele nos diz exatamente o seguinte: no período da unificação, só 2,5% de toda a península falava italiano, isso é, políticos e aristocratas, né? Não era a língua do povo, era uma língua restrita, né? Porque as pessoas não sabiam. Por quê? Porque era uma língua baseada nos escritos de Dante Alighieri, né? Então, outra coisa que eu separei aqui para vocês, no momento da escolha dessa língua, tá, para ser a língua oficial do Estado, novíssimo Estado italiano, havia críticas ferrenhas à língua de Dante Alighieri. Havia críticas, porque naquele tempo era considerada uma língua impopular, e era considerado já uma língua morta, porque ninguém falava, ninguém sabia falar. Então, muitas pessoas não queriam que fosse aquela língua, porque seria uma dificuldade de fazer com que as pessoas aprendessem, assim como foi, né? Digamos, o italiano se populariza com o advento da televisão, praticamente, né? E até hoje existem até pessoas que não sabem falar direito italiano lá. Eu já fui para lá, eu sei a realidade disso. E, portanto, nossos imigrantes chegaram aqui falando simples e puramente a língua vêneta. A maior parte dos imigrantes, obviamente, existiam o friulano, existiam o bergamasco, né, de outras, mas eram a minoria. A maior parte chegaram, né, falando a língua vêneta, e não se teve nada, absolutamente nada de italiano, tá? Italiano era uma outra língua, eles nunca chegaram a conhecer a língua italiana, né? A verdade é essa. Quer acrescentar alguma coisa nisso, professor? Também dizer que, além de toda essa, já uma questão complicada, né, de se entender, porque, enfim, as transformações políticas foram muito severas no nordeste da Itália, naquele momento, que culminou com a imigração. Aí essas pessoas vêm para cá, né, essas pessoas, me refiro carinhosamente a todos os nossos antepassados, né, tentando sobreviver a tudo que estava acontecendo lá, né, um caminho sem volta, e aí se instalam aqui no Brasil, sem suporte linguístico, né? Se criam colônias onde se misturam, né? Falantes da língua vêneta, falantes do furlan, as coisas acontecem ao natural, e décadas depois, eu poderia dizer, essa língua, né? Ou estas línguas de imigração, isso é importante falar, elas são fortemente perseguidas aqui no Brasil. Isso aconteceu também na Itália, mas vamos falar do caso aqui, fortemente perseguidas. Em função da Segunda Guerra Mundial, os nossos pobres imigrantes foram confundidos como militantes da Segunda Guerra Mundial, que envolveu a Itália, o Brasil, e eles só estavam aqui no Brasil tentando sobreviver. Então, vejam, também há questões históricas complexas que envolvem aqui, no momento em que o governo nunca deu um suporte linguístico, o governo nunca levou aula de língua portuguesa para essas pessoas, e nos anos
30, 40, Estado Novo de Getúlio Vargas, né? Essa língua é proibida e as pessoas não sabiam falar outra língua. Tá? Então foram presas muitas pessoas, inclusive aqui na Quarta Colônia, porque cantaram ou rezaram na língua italiana, na língua vêneta, na língua furlana, enfim. Então, nesse momento, eu queria comentar também que o nosso projeto de extensão aqui da UFSM, então, ele visa, né, o resgate histórico, linguístico e cultural da língua italiana, do vêneto brasileiro, aqui na nossa Quarta Colônia, porque, assim como está acontecendo também na Serra, né, é uma língua que, com tanta perseguição, com tantos problemas, ela acabou sendo minimizada, desvalorizada e está se perdendo. As pessoas não têm mais ânimo ou vontade de aprender a falar, especialmente os mais jovens. Né? Então é preciso resgatar essa história. E aí o projeto Italiano surge como um projeto que visa auxiliar tanto a comunidade da Quarta Colônia, prefeituras, associações comunitárias, associações culturais, e também dentro da própria universidade, pesquisadores, professores, para valorizar a língua também através de mais pesquisas, de mais trabalhos, levar a língua vêneto-brasileira, a língua italiana para dentro da universidade, porque sempre foi a língua de colonos, a língua de ignorantes, mas no momento que ela vai para dentro da universidade, isso pode começar a gerar um entendimento de que, opa, não é tanto assim, né? Então, algumas ações que a gente fez aqui, Fernando, inclusive algumas delas você participou, mas eu gostaria de contribuir com quem está nos ouvindo, né? Foi lá em 2017, o primeiro seminário internacional italiano, que foi um seminário onde a gente pensou de forma acadêmica, de forma científica, de forma universitária, em trazer, digamos, autoridades linguísticas da língua vêneta do Nordeste da Itália e da língua italiana, vêneto-brasileiro, aqui no Brasil. Então, foi uma oportunidade que nós tivemos, e tivemos como palestrantes o professor Alessandro Mosselin, da região do Vêneto, Itália, e também, aqui do Rio Grande do Sul, o professor Darcy Loz Lusato, né, de Pinto Bandeira, que, infelizmente, né, nos deixa essa semana, com todo o seu legado, né, todo o seu trabalho em prol da nossa história, da nossa língua e da nossa cultura. Então, é preciso também prestar essa homenagem, neste momento, né, ao todo o trabalho que Darcy Lusato desenvolveu em prol da nossa língua, né, os dicionários e todos os livros, enfim. Foi uma pessoa que dedicou sua vida pela valorização da nossa cultura. E foi um momento muito interessante, onde a gente pôde confrontar, né, o que se faz no norte da Itália para resgate e valorização, o que se faz no Brasil. E naquele momento, inclusive, o Darcy Lusato, ele anuncia ser sua última participação pública, em função de sua idade avançada. Ele manifestou publicamente que aquele evento foi o seu último evento público, a última palestra, a última conferência que ele participaria. E realmente foi, o que para nós foi algo fantástico e emocionante. Depois também, no ano 2018, nós participamos juntamente a universidade, outros setores da universidade, na confecção, na diagramação deste livro, que é um livro muito importante que eu gostaria de mostrar aqui, Chi quasi sempre ti parli mai, a autora é Cátia Dalmolin, ítalo-brasileira, ela é aqui de São João do Polesne, e atualmente está morando na Itália. E este livro aqui, ele é um apanhado de tudo que aconteceu nesse período de proibição da língua italiana no Brasil. Então, um importante livro, uma importante pesquisa com diversos autores aqui dentro, que tornam, digamos, eternizam aqui, historicamente, esse passado que leva hoje a nós estarmos enfrentando tudo o que envolve a nossa língua, que é de ser minimizada, de ser vista como uma língua de analfabetos, uma língua de ignorantes, uma língua de colonos. Então, por favor, Fernando. Aproveitando esse livro, a gente poderia mencionar também, eu vi que tem algumas perguntas, né, em relação a que o italiano seria uma língua diferente, né, o italiano seria uma língua diferente do vêneto porque nasceu no Brasil. Na verdade, ele não nasce no Brasil, né, na verdade, ele vem para o Brasil e aí, então, ele sofre estrangeirismos, todas as línguas sofrem estrangeirismos, isso na linguística é normal, o português do Brasil também acontece isso. E nesse livro aqui, da Cátia Dalmolin, né, Chi quasi sempre ti parli mai, se tem, né, digamos, uma pesquisa, né, se tem uma análise linguística que fala sobre isso, né, uma análise linguística feita por um doutor Alessandro Mosselin, lá da Itália,
tá, do Vêneto, ele faz uma análise linguística dos corpos, dos textos de Italiano, e então se chega à conclusão, analisa o que tem ali dentro. Não se tem outras línguas. É só Vêneto com algumas palavras em português, algumas palavras em português. Tá? Então, não se tem outra coisa. E chega à conclusão que é simplesmente Vêneto brasileiro, não é uma outra língua. E uma coisa importante notar que na certidão do italiano ele não é reconhecido como língua nacional, né, Zancan? Ele é reconhecido como língua que veio da imigração, tá? As pessoas confundem muito isso, não é uma língua nacional que está a pé de igualdade do português, é uma língua de imigração, língua dos imigrantes, tá bom, pessoal? Então, não é uma língua que tem algum status que seja reconhecida, tá? Fora, reconhecida dentro do Brasil como língua nacional e muito menos reconhecida como uma língua, por exemplo, na Unesco, porque na Unesco só tem reconhecida a língua vêneta e o italiano é um subgrupo, é uma variante de língua vêneta. Isso, na linguística, é barbado, isso aí as pessoas entendem, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para entender, porque, né, até criar uma familiaridade com essas coisas, né. Me permita, Fernando, o italiano, isso também eu também tive momentos que entendi errado e agora posso dizer corretamente como é. O italiano ele foi reconhecido pelo IFAM, Ministério da Cultura, como patrimônio imaterial do Brasil. Né? Então é um patrimônio nosso aqui, ele é uma variante da língua vêneta, mas nosso aqui em função... e esse documento, né, do IFAM, basicamente, ele é como uma forma de, digamos, reverter, ou pelo menos tentar reverter um pouco todo o passado de perseguição que o próprio governo teve, né? Então, talvez décadas depois, o próprio governo reconhece que aquilo que levou pessoas para a cadeia acaba sendo agora um patrimônio do Brasil. Né? Isso é louvável e importantíssimo. Mas, infelizmente, só isso não vai tornar a nossa língua uma língua falada, uma língua, enfim, que terá, talvez, aumento no número de falantes. Então, em função disso, porque o italiano não é língua cooficial do Brasil. Eu até imaginei que seria, mas não, no começo, quando começamos a trabalhar. O Brasil só tem duas línguas oficiais, que é a língua portuguesa e a língua de Libras, né? Nós não temos nenhuma dessas línguas que são reconhecidas como patrimônio, elas não são línguas oficiais do Brasil, são patrimônio do Brasil, imaterial. Por isso que muitos municípios, né, tomaram medidas de cooficialização linguística nos municípios. Nós temos hoje 12 municípios que tornaram o italiano vêneto brasileiro. Por que eu digo italiano vêneto brasileiro? Porque a grande maioria desses municípios, no título da sua lei, eles colocam, né, reconhece o italiano, abre parênteses, vêneto brasileiro, como língua cooficial do município. E agora sim, quando a língua é cooficial do município, dentro dos limites do município, essa língua, então, ela tem caráter, né, de oficial, ela pode ser usada, ela pode ser ensinada. Isso abre, digamos, portas muito grandes para os municípios poderem trabalhar e desenvolver ações em relação à língua. Então, são 12 municípios, até o momento, que cooficializaram o italiano, mas no Brasil como um todo, não. Só para tirar mais uma dúvida, né, do pessoal que eu vi nas perguntas, inclusive na certidão, na própria certidão do italiano, diz que é Vêneto, né? Tá lá a palavra Vêneto, né? E diz que italiano é só um dos nomes conhecidos da língua popular, mas que é Vêneto. A certidão, realmente, ela reconhece o italiano, mas lá dentro da descrição cita, eu não lembro todos, mas todos os possíveis nomes que essa língua possui no Brasil, né? Então lá aparece o dialeto vêneto, aparece língua dos nonos, dialeto italiano, que também são nomes que eram chamados. Por quê? Porque ela tem diversos nomes, precisava de um para ser encaminhado ao reconhecimento. Foi encaminhado o nome mais popular, o nome mais conhecido pela população, mas é preciso também manifestar os outros nomes para que não se perca também digamos assim, a linha histórica dessa língua. Sem contar que também, né, às vezes, como o senhor mesmo citou lá fora, fica meio complicado a gente falar o nome italiano porque eles entendem outra coisa, eles acham que é italiano, né? Porque é o que significa, é a mesma coisa a gente falar português e falar que nós estamos falando espanhol, né? Então, fica meio estranho. Bom, agora aqui, se encaminhando um pouco para o final, né, a gente já se estendeu um pouquinho a mais do que era para se estender, né? Importância, que isso é uma língua, a língua vêneta, né? Portanto, ela tem um ramo
que ela não é só falada no Brasil, tá? Essa mesma língua não é só falada no Brasil, ela é falada em diversos outros lugares. Se tem 5 milhões de pessoas que falam no mundo inteiro, eu gostaria de citar alguns lugares onde ela é falada. Dentro da Itália, se encontra falantes de Vêneto, obviamente no próprio Vêneto, no Friuli, no Trento, também na Lombardia se encontra, e também na Sardenha, porque se teve uma imigração que foi para lá também. Fora da Itália, onde se encontra? Na Croácia, na Eslovênia, Canadá, França, Bélgica, Austrália, Romênia, Brasil, Argentina, México, Venezuela, Uruguai, Chile, etc., e outros, né? Então, obviamente, a gente não pode falar, se espalhou, né? Essa língua se espalhou para outros lugares, né? São variantes de outros lugares que a gente se entende perfeitamente, né? Eu e o Zancan, a gente fala com os nossos irmãos lá do Vêneto, do México, da Argentina, de tantos outros lugares, na mesma língua, e é a mesma língua, as pessoas se entendem, né? Não tem problema nenhum. Eu acredito, né, que o que eu tinha para falar era mais ou menos isso, pessoal. Eu acho que se o Zancan quiser complementar alguma coisa a mais, tá por ele. Sim, Fernando, eu só queria contribuir aqui com a Luciana, né, porque realmente o Talian realmente ele é nosso, né, ele é carinhosamente nosso. Sim. Mas linguisticamente, né, não podemos dizer que com o Talian nós conseguimos nos comunicar com qualquer falante da língua vêneta e suas variantes no mundo todo, né? Então, obviamente que, assim como o português brasileiro é nosso, mas não nos impede de nos comunicarmos, né? Eu gostaria só de ler aqui um dos livros do autor Lusato, que está disponível até na internet para venda, é o dicionário, aliás, é o curso de Talian para um brasileiro que quer aprender a falar, ler e escrever. Eu vou ler aqui o que o Lusato colocou como apresentação do livro, né? Porque realmente Lusato, para mim, também é uma grande referência. Então, ele fala aqui, né? Basta que siga as instruções que lhe serão apresentadas, e em alguns meses, não mais de 6, você será fluente no idioma que muito pouco difere daquele que por mais de 1000 anos foi a língua oficial da Sereníssima República de Veneza. Um vocabulário simples que irá num acrescentado à medida que será acrescentado na medida em que o aprendizado for avançando. Então, aonde se pode ler? Coloca aqui, aonde se pode utilizar esse idioma? Poderá perguntar você. Em muitos lugares, em toda a Serra Gaúcha, em grande parte da Serra de Santa Catarina, do Paraná, Brasil, no Trentino, no Vêneto, na Veneza Júlia, e em grande parte do Friuli e da Lombardia, Itália, na Ístria e na costa da Dalmácia, Croácia, e em muitas regiões colonizadas por trivênetos, Argentina, Chile, Uruguai e México. Então, esse texto é de Lusato, né, na apresentação do seu livro, onde a gente traz o Talian para nós como nosso patrimônio, que nós temos que defender com unhas e dentes, ao mesmo tempo que ele mostra que com esse nosso Talian nós podemos nos comunicar, ele é muito pouco diferente, né, como língua, né, dos demais variantes do Vêneto. Isso, então, é o que está no livro do Lusato. E nós que somos falantes, né, principalmente eu e o senhor que somos falantes de Vêneto, de Italiano, a gente sabe, né, que a gente consegue se comunicar com os demais, e, enfim, né, é a mesma realidade, como o senhor disse, do português brasileiro e português de Portugal, né, então, sim, é nosso, obviamente, ninguém disse que não é nosso, ele surge como uma variante, mas ele é da língua vêneta, né, é uma variante de língua vêneta, né, ele não é uma língua nova. Uma língua nova não se muda uma língua só por estrangeirismos, né? Isso, o próprio Saussure já falou sobre isso, né? Então, só porque lá no tabuleiro de xadrez a gente tira o rei e coloca uma borracha que tem o mesmo significado, né? O mesmo valor do rei, a gente continua jogando o mesmo jogo, que é o jogo de xadrez, né? A gente não está mudando nada. Então, é estranho a gente saber que no português, o português sofre influências de várias outras línguas, né? Inclusive do Vêneto, mas só que quando a gente vai falar do Vêneto, a gente já cria uma outra concepção e diz que é outra língua. Então, isso não pode ser aplicado só para uma língua, a gente tem que aplicar para todas as realidades. E o próprio Lusato, se não me engano, nesse livro também, ele diz que bastasse uma força política, ele coloca assim, se não me engano, bastasse uma força política para, digamos, unir, né, o Vêneto falado aqui e o Vêneto falado na Itália, excluir as contaminações, ele diz alguma coisa relevante a isso, né, excluir as contaminações, a gente teria uma língua unificada, né, ele diz mais ou menos isso. Então, ele sempre colocou isso, né, ele defendeu isso durante
todos os seus anos de trabalho, um dos grandes nomes que a gente teve. E não só ele, né, outras pessoas, esse Heinrich Bunz falou isso, né, uma Coiné de base vêneta, a Vitalina Maria Frosi e o Ciro Mioranza também falaram, tratou-se concretamente de uma fala vêneta, né, uma Coiné de variantes predominantes do grupo vêneto, a Giorgia Miaso também falou isso, o Darcy já falou isso, Alessandro Musselin, doutor no livro da Kátia ali, da Almolin, ele fala isso também na análise, até separei aqui, pode-se afirmar que o assim dito italiano não é uma mistura de dialetos itálicos e nem a versão sul-brasileira do italiano. Aqui, aquilo que vem ser definido por italiano não é nada mais do que a versão sul-brasileira da língua vêneta. É nosso? Óbvio, é uma versão sul-brasileira, é nosso, do mesmo jeito que o nosso português é uma versão tupiniquim, né? É nosso, sempre vai ser nosso, e a gente vai defender isso com unhas e dentes. Não é rebaixar a língua, é simplesmente colocar ela no termo que ela se refere, na família que realmente ela pertence. É a família da língua vêneta, né, gente? Não foi criado aqui, sim, obviamente, se tem essa situação do estrangeirismo e dos neologismos. Isso existiu aqui, existe na Itália também, com o advento da língua italiana como língua de Estado, eles também pegaram muitas palavras do italiano. Então, lá também se transformou em outra coisa, lá já não é mais vêneto, então a língua vêneta não existe. Né? Se a gente for nomear sempre outras línguas com outros nomes só porque pegaram de estrangeirismos, então todas as línguas vão desaparecer do mundo. Acho que a gente não poderia mais chamar o português brasileiro de português, na minha humilde opinião, né? Enfim, algumas constatações, tem divergências entre si, obviamente. Eu prefiro ficar com os autores que disseram esse tipo de coisa, né? E eu acredito nisso também, né? Porque eu sou falante, eu falo todos os dias, não só com o Marcos, falo com pessoas de muitas partes desses lugares, a gente se entende perfeitamente bem, a estrutura é a mesma, a morfologia, tudo a mesma coisa, o verbo é tudo, misson, titesi, luelze, lulé, esse tipo de coisa, é tudo igual. Então, eu acho que não tem muito mistério para mim quanto a isso, e provavelmente nem quanto ao professor, né? Exato, Fernando. E tudo que envolve a questão do italiano, né? E é tudo novo, né? Um assunto que está se estudando há pouco tempo, né? E o foco sempre, pelo menos o nosso foco, né, dentro do projeto italiano, é fomentar, né, os estudos, as pesquisas e evitar que ele se torne uma língua em extinção. Né? Basicamente é isso. Então, muita coisa precisa ser feita ainda, muitos estudos, né? Muitas coisas precisamos aprender ainda também, né? Mas o foco é, pelo menos, estarmos discutindo para que possamos, daqui 100 anos, ainda ser falada aqui no nosso país essa língua e não ser uma língua de museu, né? Que eu acho que é o mais importante no momento. Um dos grandes problemas de encarar, digamos, o italiano como uma língua única, que não é, né? Já é visto que não é, comprovado cientificamente que não é, tem teses, tem tudo que não é. Enfim, nós somos falantes, a gente tem propriedade para falar isso, a gente fala, se comunica com essas outras pessoas. Além de isolar a língua, né, a gente acaba contribuindo cada vez mais, jogando cada vez mais uma pá de terra em cima dela, né? Porque não é uma língua que se fala só pelos nonos, é a língua antiga, é um objeto arqueológico. Não é, não. Toda língua é viva, toda língua é um organismo vivo, porque ela está na gente, a gente fala ela. Então, a gente precisaria parar com isso, de chamar de dialeto, chamar de coisa velha, língua dos nonos, porque a gente está matando a nossa língua e pensando que está fazendo uma coisa muito legal. Mas a gente está enterrando cada vez mais a nossa língua, né? Então, ela não é uma língua arcaica, a gente ainda fala ela, pelo menos eu falo. Enquanto se tiver uma pessoa que fale, não é uma língua morta, não é uma língua arcaica, né? Então, era isso que eu tinha para contribuir com vocês. Eu me despeço, né? Fico por aqui. Convido vocês para curtirem lá o projeto Língua Mare. E agradeço aí o professor Zancan, agradeço a Secretaria de Cultura de Bento Gonçalves, o Círculo Trentino de Bento Gonçalves, né, pela oportunidade. Lembrando para vocês, né, que agora, domingo, dia 24, completa 150 anos da criação da colônia Conde Deu e Dona Isabel, Garibaldi e Bento Gonçalves. Então, aí mais uma data para a gente comemorar nosso triunfo, né, dos nossos imigrantes. Obrigado. Tranquilo. Também gostaria de agradecer, então, né, pela oportunidade e na certeza de que esse momento aqui foi muito útil para todos nós, no momento em que
esclarecemos algumas coisas e surgem novas dúvidas, que nós precisamos continuar correndo atrás e buscando, e é isso que é o desejo, é realmente discutir, né? Trazer as experiências de todos, todas as questões aqui colocadas são fundamentais, porque permitem que a gente possa avançar naquilo que é o foco, né? O foco é preservar a língua, porque, como sempre disse Darcy Loz Lusato, a língua é a base da cultura. Se queremos manter a nossa cultura, o nosso jeito de ser vivo, nós precisamos manter a língua viva. Isso é importante. Então, o momento é manter a língua viva, né? E para isso ter motivação e justificativa para mantê-la viva, especialmente nos mais jovens, porque são os jovens que vão levar a língua para frente, são os jovens que vão passar para as futuras gerações. Então é preciso fazer com que os jovens também entendam a importância da língua, mas não somente no momento olhando como sendo, vou aprender a língua italiana porque é a língua do meu nono. Não, tem toda a importância histórica, mas também uma língua de comunicação, isso é importante dizer, que não vai permitir só eu falar com o Fernando. Tá? Eu consigo falar com diversos locais e pessoas no mundo com esta língua. Então, o italiano, dentro da família linguística vêneta, é uma língua internacional. Isso é importante. E essa motivação de ver a língua como algo internacional, que permite, num mundo globalizado, nós podermos utilizar essa língua, né, no trabalho, nas relações pessoais e também profissionais, e também no turismo, enfim, isso é um elemento motivador. Mostrar para os nossos jovens que se eles falarem o nosso italiano, eles poderão conversar com outros jovens do Vêneto, eles poderão conversar com outros jovens de Chipilo, no México. Isso sim, são ações que poderão ajudar o jovem que hoje está totalmente conectado a valorizar e a ter interesse pela nossa língua, porque nós precisamos, sempre digo, trabalhar em todos os viés. O viés histórico, o viés linguístico, o viés cultural, o viés acadêmico também é importante, né? Para que nós possamos, digamos, honrar, né? E valorizar como um todo a nossa língua, a nossa cultura. Obrigado pela oportunidade. O projeto Italiano do UFSM é um projeto de extensão, né? Não é um projeto de pesquisa, é um projeto de extensão que tenta, de todas as formas, auxiliar, né? E motivar tanto a Quarta Colônia quanto o UFSM na preservação histórica, linguística e cultural da nossa língua italiana, o vêneto brasileiro. Obrigado e sempre à disposição. Antes de a gente encerrar a live, eu só queria complementar, né, que eu concordo totalmente com o Marcos, que o nosso trabalho, realmente, o que a gente tenta fazer é mostrar o que realmente é, né, uma língua internacional, né, para que ela não fique só num círculo restrito, né, e que as pessoas mais novas se interessem por aprender, porque ela tem uma utilidade, né? Inclusive, me abriu muitas portas. Eu participei, o ano passado, o Zancan também, né? Participou da convenção lá de língua vêneta em Vicenza, então, falando nosso vêneto aqui do Brasil, italiano, sem problema nenhum, todo mundo entendeu. E, enfim, eu acho que a mensagem que fica é uma língua internacional, falada em várias comunidades, e aprendam, porque vale a pena, e vocês vão mudar o jeito de ver. Quando vocês começarem a aprender essa língua, vocês vão saber quem vocês realmente são também, ao menos as pessoas que têm descendência, principalmente, né? Acho que seria essa a nossa mensagem, né? É não excluir a língua num círculo de uma coisa arcaica, morta e que vai acabar, né? Acho que era isso, pessoal. Boa noite. O E10 aí, todo mundo agradecendo, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, pessoal, às vezes, quando a gente fala aqui do assunto que a gente gosta, a gente vai atropelando algumas coisas e tal, e deixa certas informações passarem. Eu agradeço, assim, com o professor Marcos Zancan, e até mais, espero que eu tenha colaborado alguma coisa aí para vocês, junto com o professor. Tchau, tchau, buona notte. Tchau, tchau. Buona notte a tutti quanti.